De acordo com os nossos estudos, né, nesse último capítulo, as transformações químicas e físicas da matéria. Transformações físicas é aquela transformação que ocorre na matéria, mas que ela continua sendo a mesma coisa. Pega um papel, transforma num barquinho. Ele virou um barquinho, mas continua sendo um papel, né? Então, isso é uma transformação física. Transformação química é aquele processo em que a matéria se transforma em uma outra coisa, como, por exemplo, o papel. O mesmo papel que eu fiz o barquinho. Se eu pegar esse papel e queimá-lo, ele vai deixar de ser papel, ele vai se transformar numa cinza. Então, isso é um processo químico. Então, vamos lá. Nós vamos precisar de 4 copos descartáveis, numerados do 1 ao 4. Vamos precisar de 2 moedas de 50 centavos e 2 pedacinhos de palha de aço, ou seja, bombril. Então, vamos lá. No copinho 1, vou colocar uma moeda. No copinho 2, um pedacinho de bombril. No copinho 3, uma moeda. E no copinho 4, outro bombril, né? E nós vamos precisar também de um pouco de água, né? Então, nós vamos acrescentar a água. No copinho 3, ó, nós vamos cobrir essa moeda de água. E no copinho 4, nós vamos cobrir também a palha de aço, né, com água. E vamos deixar agora em repouso por 2 dias. Ó, o copinho 1 só está a moeda. No copinho 2 só está a palha de aço, sem água. E no copinho 3, a moeda de 50 centavos com água. E no copinho 4, o pedacinho de bombril com água. Então, depois a gente volta para ver o que vai acontecer depois desses 2 dias. Dando continuidade, né, ao nosso experimento, que tem 2 dias que estão de repouso. Então, agora nós vamos concluir essa experiência e responder o questionário proposto no nosso livro, né? Então, vamos observar. No copo 1, a gente colocou a moeda sem água. No copo 2, nós colocamos a palha de aço ou bombril sem água. No copo 3, a gente colocou a moeda, né, que é feita de metal, com água. E ela está normal, continua do mesmo jeito. Já no copo com a palha de aço, a gente observa o quê? Que a água ficou escura. Então, o que aconteceu com esse material? Ele enferrujou, vocês podem olhar, que ele enferrujou. E como nós estamos aprendendo sobre as transformações, né? Esse material, ele sofreu uma transformação química. Ele mudou o seu aspecto. Ele se tornou um ferrugem. Então, agora ele não consegue mais voltar a ser aquela palha de aço bonitinha, né? Sem ferrugem. Então, isso aqui houve um processo químico. Voltando, né, com a nossa finalização da nossa experiência, a gente vai chegar à conclusão hoje o que ocorreu com os nossos objetos. Tem 2 dias que os nossos objetos estão de repouso. A moeda sem água continuou normal. A palha de aço também sem água continuou normal. A moeda que a gente colocou a água também está normal, né? Não ocorreu nada com a nossa moeda. Ó, até tirar ela da água para que vocês observem que ela está normal, do jeitinho que a gente colocou. Agora, já o bombril, a palha de aço, em contato com a água, ela já começou a enferrujar. Ela já entrou em um processo químico. Se eu retirar o bombril dessa água, ó, vocês vão ver que ele parece estar normal, mas ele já entrou no processo de decomposição, no caso, ele vai se decompondo. Enquanto ele estiver aqui dentro da água, ele pode até ficar assim meio cinza ainda e a água vai ficando cada vez mais escura. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou jogar essa água fora e vou deixar ele aqui úmido dentro desse copo, pra gente continuar observando ele por mais uns dias aí dentro da sala. E a gente vai ver o que vai acontecer. Vocês vão ver que ele realmente entra num processo químico. Por quê? Ele vai secando e ele vai começar a meio que desmanchar.
né? Porque a ferrugem vai destruir todo esse bombril aqui. Ele não tem como mais voltar a ser um bombril normal, né? Que a gente fala, aquele processo reversível. Ele não vai mais voltar ao que era antes. Por que que isso ocorre, Andressa? Por que a moeda também é de metal e ela continua normal? Porque a moeda, ela é feita de aço inoxidável. O aço inoxidável, ele não enferruja, né? Mesmo em contato com água, ela pode ficar aqui por muitos dias, que ela vai continuar do mesmo jeito. Então, e por que o bombril enferruja? Se ele chama palha de aço, né? Só que ele é feito de um material diferente. Ele é feito da palha de aço composta por linhas de arame de aço, né? De aço de carbono, no caso. E esse material, ele é altamente abrasivo, ou seja, ele se decompõe, né? Por ele se decompor, o que que acontece? Ele em contato com a água e com o oxigênio, ele entra nesse processo. Então, faz com que esse bombril comece a enferrujar. E como eu falei, né? Eu vou levar ele para a sala, sem água, e nós vamos deixar ele em observação. Vocês vão ver que ele vai virar um pó, né? Ele vai ficar bem escuro, vai ficar desmanchando, e à medida que a gente encostar nele, ele vai se desmanchar. Ele vai virar um pozinho, né? Então, ele é um material que se decompõe, ou seja, ele é um material que sofreu um processo químico, né? E um processo irreversível. Ele não vai mais voltar a ser um bombril normal como ele era antes.